Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, eu sou o Prisma e este é o programa Gente que Fala, que está entrando no ar a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, todas ligadinhas para você acompanhar a nossa jornada de hoje, o Instagram, o Facebook, o nosso canal no YouTube, e tem a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura, AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades lá da região. O nosso convite pela próxima hora para você ficar aí com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Sua interação também é bacana pelo WhatsApp 973350038. Faça perguntas aos nossos entrevistados, mais uma vez, 973350038. E hoje é quarta-feira, o nosso espaço aqui tradicionalíssimo, você conhece, sempre com os assuntos relacionados com a saúde, com o bem-estar e também com o comportamento. Então vamos colocar em campo aqui os nossos especialistas convidados de hoje. Dr. Carlos Esquiavon, com a gente, cirurgião bariátrico, ele é cofundador e presidente da ONG Obesidade Brasil. Dr. Esquiavon, bem-vindo, como está? Muito bem, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos vocês e a todos os ouvintes e espectadores. Obrigado pela presença. Com a gente também para a nossa conversa de hoje, Lela Monteiro, psicanalista, sexóloga, terapeuta de casais. Lela, bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar contigo, com essa equipe maravilhosa. Obrigada pela participação. Apresento também Fabiana Mantovan, psicanalista, gestora de saúde mental. Ela é sócia-diretora na empresa Integrale PCD. Tudo bem, Fabiana? Bem-vinda aqui. Olá, muito obrigado pelo convite. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por participar com vocês. Obrigado pela presença. E Cristina Noble, fisioterapeuta pélvica, ela é especialista no tratamento da dor na relação sexual. Tudo bem, Cristina? Bem-vinda aqui. Obrigada, Mauro, pelo convite. Um prazer participar com todos vocês. Cristina, a gente teve um probleminha com a sua conexão aqui, seu áudio está prejudicado, imagem também. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Sai da conexão, volta em seguida, a gente te admite aqui. A tendência é fazer esse sinal aí melhorar, tá bom? Enquanto isso, a gente vai para o primeiro assunto aqui do programa Ok. Gente que Fala de hoje, quarta-feira, desfilando aqui, como sempre, as questões relacionadas com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Tá chegando, né, gente? A Páscoa tá batendo a porta de todo mundo e junto com ela, o que que tem? Né? O medo de engordar, de quebrar a dieta e até mesmo tem gente que tem medo de passar mal. E nesse momento aí de substituir a carne e demais alimentos por outros que as pessoas não estão acostumadas a consumir no dia a dia normalmente, né? Em relação ao chocolate, temos alguns cuidados aí que precisam ser tomados. É preciso reconhecer a qualidade do produto na hora da compra, saber a forma de guardar em casa também, se é que vai dar tempo de ficar guardado, né? E, claro, controlar a quantidade consumida aí nos próximos dias. É assunto para o doutor Carlos Esquiavon, desses problemas que eu elenquei aqui, desses problemas não, dessas preocupações que eu elenquei aqui, o que que as pessoas costumam apresentar mais aí no consultório, doutor Carlos Esquiavon? Com certeza, doces em geral, não só o chocolate, são às vezes um desafio, né, para muita gente se conter e comer com parcimônia, principalmente quando eles são muito gostosos, né, que é o que acontece com os ovos de Páscoa, né? Além do ovo em si, tem aqueles recheios, tem os bombons, então realmente é difícil. É fundamental, essa é uma orientação universal, né? Que as pessoas procurem ter um cuidado na quantidade, né? É claro que a qualidade, como você frisou, é importante, mas a quantidade é fundamental, né? Eu sei que nem sempre é fácil, mas você pode comer o chocolate, os ovos de chocolate, os bombons, mas procurar, vamos dizer,
dividir o ovo de chocolate com a família toda, comer um pedaço menor e não exagerar na quantidade. Com isso, com certeza, você vai ter lá a alegria de comer o chocolate e sem o peso na consciência de se preocupar com o ganho de peso. Quais são os riscos, além, claro, do ganho de peso, da overdose do chocolate aqui, nesses próximos dias? Assim, o chocolate é um alimento que tem bastante gordura, né? Então, se você come exageradamente, você pode ter aí algum desconforto gastrointestinal, pode até ter uma diarreia. Então, isso com certeza pode afetar. E, claro, quando relacionamos com a questão da obesidade, principalmente se a pessoa está fazendo alguma dieta, algum tratamento, a quantidade acaba atrapalhando essa dieta, né? Lembrando também que o chocolate é um alimento bastante doce, né? Geralmente, a maioria deles tem muito açúcar. Isso também pode ser prejudicial para as pessoas que têm diabetes, por exemplo, e estão cuidando do controle da glicose no sangue. Então, isso pode trazer algum grau de descompensação se comido em exagero. É. Doutor Carlos Esquiavon, a qualidade é muito importante de ser observada na hora da compra, né? Mas é difícil a gente entender ali na prateleira do supermercado aquele que é melhor e aquele que é pior, né? Tanta opção, e como é que a gente faz isso? É difícil. Eu acho que uma maneira, com certeza, é procurar por marcas mais conhecidas, né? Teoricamente, pelo menos, você vai ter um produto melhor. Os chocolates com mais concentração de cacau são melhores do que os chocolates que geralmente têm baixa concentração de cacau. Então, os ditos chocolates amargos, né? O nome é meio ruim, mas apesar de algumas pessoas não gostarem, eu particularmente gosto muito de chocolates com mais cacau do que os com menos, e acho que eles acabam sendo até mais saudáveis, né? Tem menos ingredientes além do chocolate propriamente dito. Mas tem muito chocolate caseiro, ovo de Páscoa caseiro, né? Aí você tem que saber a procedência, é difícil avaliar o quanto ele é de boa qualidade ou não, né? Se você não conhecer a procedência, às vezes fica um pouco mais preocupante. E a alimentação de uma maneira geral, aquilo que vai à mesa na Sexta-feira Santa, no domingo de Páscoa, o que a gente pode considerar? Olha, assim, geralmente dá-se preferência a alimentos sem carne, né? Sem carne vermelha, né? Então, a tendência das pessoas na Semana Santa é comer derivados de peixe, o bacalhau é um prato famoso, né? Na Sexta-feira Santa. E eu acho que, mais uma vez, ele, a princípio, é uma comida saudável, né? Peixe, geralmente se acompanha de legumes, batata, coisas, na maioria das vezes, saudáveis. É claro que, geralmente, os pratos de bacalhau levam muito azeite, né? Geralmente, quando eles são feitos, tem uma quantidade grande de azeite. Então, mais uma vez, o exagero na gordura, né, desses pratos pode aí causar algum desconforto. Mas, voltando à lei universal de comendo em quantidades adequadas, sem exagero, você vai passar uma excelente Páscoa. Lela Monteiro, tem chocolates que são afrodisíacos, né? Podem deixar os casais mais empolgados. Bom, além dos chocolates, né? Às vezes as brincadeiras que se fazem, né? Os recheios, as formas. Então, a indústria está aí também para trazer um pouco mais, talvez uma pimenta, uma crocância, ou enfim. Não sou nutricionista, mas o pessoal tem apostado sim nos alimentos afrodisíacos, termoativos, para aumentar o desejo e talvez um pouco mais da imaginação aí em tempos de Páscoa. E como estar bem nesse momento para não exagerar, para não passar mal, né? Olha, é importante a pessoa não colocar no alimento aquela carência afetiva, né? Então, muitas vezes, o chocolate, a pessoa está sozinha ou
está mesmo num lugar não preenchido, afetivo, e o chocolate, infelizmente, é o grande aliado, não só na Páscoa. Escuto bastante não só de mulheres, até mesmo de casais, onde o chocolate é o que atrapalha a dieta, né? Onde no final de semana, ou no feriado, ou à noite, assistindo uma série, é o chocolatinho. Geralmente é o chocolate ao leite, né? Dificilmente nessa fome afetiva vai o chocolate 70%, com mais cacau. Geralmente é o mais calórico, é o mais doce, é o que parece que preenche essa saciedade emocional. Mas, para não abusar, eu sou muito a favor de, quando eu ganho, principalmente os chocolates, em repartir com a família, falar, olha, é um bombom só, não a caixa toda, e fazer desse jeito de comer com moderação, que é difícil não se comer nessa época o chocolate, ou não se ganhar, ou não presentear. Quero puxar esse gancho que a Lela destacou, a questão do vazio afetivo, muitas vezes preenchido pelo chocolate, né? Com a Fabiana, que é psicanalista, é gestora de saúde mental. É muito comum nessa época acontecer esse tipo de coisa, quer dizer, o chocolate está presente em todos os dias, em todos os momentos, né? Mas ele está mais em quantidade dentro de casa nesses momentos, é claro, pela própria comemoração da Páscoa, né? Sim, sim. O chocolate, como a Lela disse, é uma válvula de escape para muitas pessoas, né? Talvez nessa época da Páscoa, como tem a vontade, como está ali à disposição, isso aumente, né? Mas é uma válvula de escape para as pessoas, o doce em si, né? E ainda mais o chocolate, porque o chocolate ao leite, ele é muito acessível hoje, né? Então, as pessoas buscam essa válvula de escape para preencher um vazio da falta, da angústia, né? Então, ele preenche esse vazio com uma dosezinha ali de dopamina, que ele tem um prazer momentâneo, e depois esse ciclo volta, porque se não tratar a causa emocional, na verdade, essa válvula de escape vai ser sempre algo momentâneo, não a longo prazo para a pessoa se sentir bem. Vamos ver como é que está o sinal da Cristina, que está de volta aqui na conexão. Cristina Nobili, tudo bem aí Eu na estou conexão? ouvindo você perfeitamente. Vocês me ouvem bem? A gente está com algum corte no seu áudio, mas vamos ver se ele regulariza. Enfim, Mauro? a avaliação sobre os cuidados com a alimentação na Semana Santa, consumo de chocolate, enfim. Não dá, não conseguimos, né, Cristina? A gente tem problema aí na sua conexão mesmo. Eu acho que você trocou até o computador, né? Mas não, talvez seja realmente o seu sinal de internet. Ok. Eu estou dentro de um hospital, talvez seja É. isso, algum bloqueio de sinal, porque eu ouço vocês perfeitamente, mas Mas vamos tentar, vamos tentar. Agora a gente está conseguindo te acompanhar um pouquinho. Vamos ver. A sua avaliação sobre esse nosso primeiro tema. então eu falo que o chocolate, dentro da minha prática, é quase como uma droga, né? Dentro as pessoas com a frustração de não conseguirem ter um bom relacionamento ou terem alguma disfunção, recorrem muitas vezes ao chocolate, ao doce, ao excesso, né? Aos excessos de comida e de tudo. Sim. Muito bem, gente. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre a gente falando aqui nesse dia sobre saúde, bem-estar, comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, tá tudo no ar e tem a retransmissão à noite, a partir das 10 horas pela Rádio Cultura, AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Nosso próximo tema agora vem na esteira do anterior. A obesidade é uma preocupação de saúde pública que afeta milhões de pessoas no mundo todo. E o enfrentamento do problema é um desafio aqui no Brasil. A sua prevalência na população feminina é maior do que na masculina. E, segundo o IBGE, de 2003 a 2019, a proporção de mulheres acima dos 20 anos de idade com obesidade aumentou de 14,5% para 30,2%. E, no mesmo período, entre os homens, a taxa passou de 9,6% para 22
0,8%. Vamos considerar... Não vamos considerar, eu ia botar a pandemia aqui, doutor Carlos Schiavon, mas a gente está falando entre 2003 e 2019, a gente não tinha pandemia aí, né? E a pandemia, se a gente for pegar um outro cenário da 2020 para cá, essas proporções podem ser ainda maiores, né? Sim, sem dúvida. Durante a pandemia, o fato de permanecermos em casa, sem muitas opções de atividade, acabou causando aumento de peso em geral na população, porque o acesso à comida ali da casa, né, na geladeira próxima, tal, ficou mais fácil e as pessoas acabaram, além do estresse, né, da própria pandemia, acabaram comendo mais do que normalmente comiam, além da questão da bebida alcoólica, né, que também é uma coisa muito calórica e, além do problema do álcool, também acaba levando a um aumento de peso. Agora, a questão das mulheres, assim, provavelmente existem questões hormonais envolvidas, né, nessa diferença de aumento de peso e, por exemplo, mulheres em idade fértil podem ter gravidez durante a sua vida, às vezes engordam mais do que devem durante a gravidez, porque realmente o controle da alimentação às vezes é mais difícil, tem mais fome. Então, e aí depois voltar ao peso anterior não é tão fácil, né? Na menopausa, por exemplo, também as questões hormonais, né, a baixa do estrógeno e tal, levam a uma dificuldade maior de perder peso e uma facilidade maior para ganhar peso. Então, provavelmente esse aumento, junto com acesso a comidas, principalmente as comidas cada vez mais presentes na nossa alimentação, infelizmente, né, os ultraprocessados, comidas muito calóricas, isso tudo leva a esse aumento que nós estamos vendo e talvez explique um pouco o aumento maior no sexo feminino. Mas, assim, lembrar que a obesidade é uma doença, né? E a gente não deve culpar as pessoas por ter obesidade. A obesidade é uma coisa muito mais complexa do que somente comer um pouco a mais. O que é o estar fora de peso, estar com um sobrepeso, de fato, e o que é a obesidade mesmo, doutor Carlos Schiavon? Então, o parâmetro que se usa quase que universalmente é o índice de massa corporal, chamado IMC, né? Você tem várias, até calculadoras que calculam isso automaticamente. De qualquer forma, você pega o seu peso em quilos, divide pela sua altura em metros ao quadrado. Esse é o quadrado que às vezes dificulta um pouco, né? Então, por exemplo, se você tiver com 100 quilos e medir 1,60 m, você pega 100 e divide por 1,6 ao quadrado. Rapidamente, o normal, considerado normal, é quando o IMC dá entre 18,5 até 25, né? Abaixo de 18,5 é considerado o peso abaixo do normal, quer dizer, também é um problema, eventualmente, né? Ter peso muito baixo pode ser significar algum problema de saúde. Entre 25 e 30 seria o que você falou, sobrepeso, não é obesidade ainda. Quer dizer, a pessoa está acima do peso, mas não está com obesidade. Acima de 30, você tem a obesidade, né? Então, quando essa conta dá acima de 30, você tem a obesidade. Sendo que nós temos 3 níveis, obesidade grau 1, 2 e 3. 30 a 35, grau 1, 35 a 40, grau 2 e acima de 40, grau 3, que antigamente a gente não usa mais esse termo, era chamado obesidade mórbida, né? Hoje a gente usa obesidade grau 3 ou obesidade severa. Isso tem se refletido nessa obesidade que há necessidade da cirurgia bariátrica? O senhor percebe essa proporção aumentando também? Na verdade, sim. A gente tem alguns estudos mostrando que a obesidade mais grave, essa obesidade grau 3, tem até aumentado em alguns países mais do que as obesidades menos severas, né? Então, no Brasil, a gente ainda não vê tanto, mas se você olhar os programas americanos, dos Estados Unidos, você vê aqueles pacientes
uma obesidade muito severa, né? São pessoas que realmente estão extremamente acima do peso. E é esta situação que você tem a opção da cirurgia bariátrica como um tratamento bastante eficaz, né? Então, seria no paciente com IMC acima de 40, que é a obesidade grau 3, ou nos que têm entre 35 e 40, que é a obesidade grau 2, quando está associado a alguma doença, o que a gente chama de comorbidades, foi um tema muito usado na pandemia. São doenças que são agravadas pela obesidade, como o diabetes, a hipertensão, alteração de colesterol, apneia do sono, problemas ortopédicos. Tem várias doenças que a obesidade acaba piorando a situação. Bom, o fato é que é necessário o investimento em políticas públicas, não é, doutor Carlos Schiavon? No sentido da conscientização. A obesidade é uma doença, está atrelada ao estilo de vida, está atrelada à falta de atividade física, está atrelada ao consumo exagerado de alimentos, enfim. Políticas públicas são sempre os caminhos ideais para levar a informação para a população, né? Na verdade, assim, esse é o trabalho que a gente faz na ONG Instituto Obesidade Brasil. Se os seus ouvintes tiveram a oportunidade de acessar nossas redes sociais, é de levar uma informação de boa qualidade, né? Infelizmente, nenhum país no mundo até hoje conseguiu reduzir os índices de obesidade, né? Então, provavelmente, políticas públicas de prevenção, principalmente começando nas crianças, a gente tem visto um aumento da obesidade infantil, que é outro problema grave. A gente talvez alcance aí uma redução dos números de obesidade nos adultos, né? Porque, apesar de termos hoje bons tratamentos, medicações novas, tal, elas não estão disponíveis para a população em geral, né? Porque são muito caras, né? São de um acesso mais difícil. E então a gente realmente teria que ter um programa para prevenir o aparecimento da obesidade. Mas isso é um grande desafio de saúde pública. E o desafio de saúde pública é maior do que parece em relação à obesidade, porque a gente tem o outro lado da corda, que é a questão da insegurança alimentar. Tem muita gente no país com problemas nutricionais relacionados à falta de alimento, não é? Então é uma outra ponta também que a gente precisa ver, não só o lado da obesidade, mas aqueles que estão desnutridos, não tem o que comer, são 33 milhões de famintos no país. Sim, isso é um problema muito sério, sem dúvida alguma, tão sério quanto a obesidade. E tem uma coisa que a gente vê em algumas situações, às vezes populações de mais baixa renda, que é uma obesidade associada a algum tipo de desnutrição. Parece uma coisa meio incoerente, mas você pode ter o peso alto com obesidade e você ter deficiências nutricionais, porque a alimentação, às vezes, é muito pobre, né? Ela é uma alimentação com muita caloria, mas pobre nutricionalmente. Então, isso também é uma coisa séria, né? Quer dizer, pacientes com obesidade e que têm problemas nutricionais, por exemplo, de vitaminas, de micronutrientes. Então, são vários desafios que ainda ninguém conseguiu uma solução definitiva. Muito bem, vamos mudar o assunto aqui no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento, desfilando sempre por aqui, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OnTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura, AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Lela Monteiro. A sexualidade na terceira idade envolve desafios ligados ao próprio envelhecimento. E o principal desses desafios tem a ver com o fato de não se falar sobre o assunto após os 60 anos de idade com a mesma naturalidade com que a gente fala normalmente na juventude, né? Na verdade, esse tema passa invisível, né? E o que muita gente não sabe é que a sexualidade não deixa de existir nessa faixa etária, ou seja, acima dos 60 anos de idade. Para a gente repercutir o seguinte: não falar a respeito é um grande erro, porque pode prejudicar os que querem manter uma vida sexual saudável, não é verdade? Os que podem e devem manter, né? Eu falo que é tão importante a gente falar de sexualidade,
porque a saúde sexual é um dos 4 pilares da saúde, inclusive a Organização Mundial de Saúde preconiza isso, né? A saúde sexual. E falar de saúde sexual em homens e mulheres acima de 60 anos é trazer de qualidade de vida. Então, nessa dita melhor idade, onde muitas vezes as pessoas estão redescobrindo, passaram, né, por uma vida toda de muitas dificuldades. Nesse momento, muitas vezes, essa pessoa se aposentou, onde ela está redescobrindo esse casamento, tendo muitos casais, e homens e mulheres individualmente, que às vezes ficaram viúvas de 60, 70 anos, e que depois encontraram uma nova companheira. Então, nós precisamos quebrar com esse preconceito, que às vezes está dentro das casas. Eu falo bastante do assunto como sexóloga, que vô e vó têm direito a namorar, né? Não é só ficar cuidando dos netos, tem direito a ter esse acesso a essa saúde, a ensinarmos essa população a usar o preservativo. Às vezes essa pessoa ficou viúva, arrumou um namorado, viúva ou viúvo, e nunca usou o preservativo. Então, é alarmante a quantidade de doenças e infecções sexualmente transmissíveis, porque não se fala do assunto. Ainda é um tema tabu. Não é só procurar um urologista ou um ginecologista para falar de doença, mas para falar de gostaria de sentir prazer, gostaria de ter mais desejo, porque, segundo Freud, o desejo e a libido, ele é uma pulsão de vida, é além do desejo em si. Então, acho que é um grande convite a falarmos mais de sexualidade dessa forma clara, leve, divertida, e estimulando, né, os nossos avós, os nossos pais, os nossos tios a recomeçarem essa vida nessa maioridade. O que é que chega no consultório, Lela, a respeito de tabus, de dúvidas, de preocupações por parte dos casais 60 a mais em relação à sexualidade? Muitas vezes é o medo de recomeçar e de que os filhos vão achar, os vizinhos, né? Nossa, mas nessa idade posso ainda namorar? Então, acho que tem um preconceito social, um medo de ser julgada, principalmente as mulheres. Os homens, o eterno medo de falhar, porque começa a haver, às vezes, uma disfunção erétil, e se uma vez aconteceu, parece que fica esse medo muito latente. Então, uma terapia ajuda demais esses homens a voltarem a ter essa confiança. Tem muitos casais maduros que às vezes acham que o homem está com pouco desejo pela sua companheira, mas às vezes ele está com medo da disfunção erétil. Então, 2 questões importantes. Para o homem, a falta da ereção, e para a mulher, o desejo sexual ativo e o julgamento social. Esse julgamento social, ele é mais da sociedade brasileira, a gente verifica isso mundo afora, ou tem lugares que esse ponto não pega muito? Acho que todas as culturas latinas, né, e nós estamos dentro desse contexto, que tem uma questão até religiosa, lugares muito mais religiosos, tem esse preconceito. Os grandes centros, né, a gente pode ver que dentro do Brasil, vamos dizer quase que São Paulo é uma ilha, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, mas se a gente for para o interior ou para cidades menores ou para algumas capitais até um pouco mais provincianas, ainda tem esse preconceito ainda contra a mulher que sai sozinha, a mulher que se separa e logo começa um namoro. Não é à toa que as pessoas julgam muito, né? Então, uma celebridade acabou de separar e já está com outra pessoa, será que estava traindo? Não, gente, às vezes não tem traição, não tem nada, é a pessoa que tem o direito de recomeçar a vida. Mas esse preconceito social é muito ainda de uma cultura que, vamos colocar, do Big Brother, né? Que gosta de olhar para a casa do vizinho e dar alguma opinião a respeito do assunto, e sexualidade, principalmente após os 60 anos, ainda é visto com muito preconceito. Agora, entre os próprios casais, quem tem mais dificuldade de lidar com o assunto? É o homem, é a mulher? Quem que fala primeiro? Quem que está mais na defensiva? Como disparar o assunto conjuntamente para não se sentir, né, um para trás e o outro mais avançadinho, digamos assim? Vamos lá, dentro do contexto da terapia de casal,
a recorrência muito grande ainda do desejo sexual hipoativo, principalmente nessa mulher madura, na menopausa ou pós-menopausada, principalmente quando se faz uma reposição hormonal, quando tem uma questão, às vezes, de sobrepeso. Então, ainda tem uma dificuldade dessa mulher de buscar ajuda, e de um casamento, às vezes, difícil, às vezes ela está associada, às vezes tem essa questão biológica, temporal, e tem a questão também da relação que está muito desgastada. Então, o casal que já se afastou e que muitas vezes vem para a terapia de casal, buscando uma reconexão, mas buscando também esse tempo sexual que está há muito tempo desconectado. Então, o desejo, baixa libido feminina é uma grande dificuldade do casal em si. Muitas vezes essa mulher ela fica muito acanhada e uma cobrança masculina por ter uma frequência mínima dentro da relação. E o que a gente tem visto, isso é um clássico, é de uma grande predominância, mas o que a gente tem visto hoje, dessa mulher que faz a reposição hormonal, estar solicitando que o seu companheiro compareça mais. E esse homem que muitas vezes não faz um acompanhamento médico de qualidade, ele não dá conta, muitas vezes, por conta da disfunção erétil, porque não sabe, nunca busca um urologista, não faz uma terapia, diferente das mulheres que já fazem a longo prazo. Então, eu colocaria o baixo desejo feminino associado à disfunção erétil de um homem 60 a mais. Para ouvir a Fabiana nesse tema, Fabiana, a partir da sua área, os ganhos em saúde mental, né, para os casais que estão acima dos 60, estão de olho aí nessa relação sexo e longevidade. Então, hoje a sociedade está envelhecendo, né? E é muito bom trazer esse tema para esse equilíbrio emocional também, porque a gente vem de uma cultura onde tem esse viés inconsciente, onde a mulher não pode sentir prazer. Então, assim, era um tabu ainda isso, a mulher sentir prazer. E essas pessoas com 60 a mais vêm dessa educação primária. Então, quando começa a se mudar essa cultura, começa a deixar e mostrar para essas mulheres, para esses homens, que eles são capazes, que a vida não parou, que tem muita vida pela frente, que você pode continuar. Mas isso, como a Lela falou, a terapia ela ajuda muito, porque a pessoa na terapia ela se reconecta com ela mesma. E aí ela é capaz de ver a sua força interna e ver que sexualidade não é um problema, e sim é algo bom e faz parte do bem-estar da pessoa e da qualidade de vida. Então, é bem importante na área da saúde mental a pessoa tirar, né, se mudar essa cultura mental, esse viés inconsciente de que essa parte já não deve ser mais falada ou não precisa ser feita, nada disso. Isso inclui, isso está dentro da qualidade de vida. Então, por isso é tão importante, né? Nós temos a Cristina, a conexão da Cristina está ok? Acho que não, né? A gente teve um problema. Mauro, eu estou ouvindo bem vocês, tirei até o vídeo, que é para Cristina, ver se melhora em algum vamos lá. sentido. Mas vamos lá. A partir da sua área, a sua avaliação sobre essa relação longevidade e sexualidade. Eu recebo muitas mulheres que já estão na menopausa ou caminhando para isso, né, em fase de climatério. E, assim, a gente tem dois cenários. Aquela mulher que está refazendo a vida hoje, após uma separação, um rompimento, de continuar. E aquela mulher que entrou na menopausa, que sempre teve uma vida sexual ok, e ela começa a enfrentar algumas dificuldades, né? Como as meninas falaram, a Fabiana, a Lela, é muito cultural, né? A nossa cultura é essa. A mulher, ela é como se ela não tivesse permissão para vivenciar a sexualidade dela. Então, isso já é uma desconstrução que a gente tenta fazer dentro da prática mesmo, lá dentro do tratamento que eu proponho dentro da fisioterapia.
Então, a gente acaba tirando muita coisa de dentro dessa mulher, né? E principalmente essas dúvidas e crenças bastante comum por conta do próprio envelhecimento. A mulher da menopausa, ela também enfrentar essa questão, essa dificuldade própria da queda hormonal, né? Da falência ovariana. Então, como se não bastasse toda a parte emocional, a parte social, ela ainda tem que enfrentar o que a falta hormonal provoca também no corpo dela, na mente, em tudo, né? Para a gente. Está me ouvindo, Mauro? Sim, sim, estamos ouvindo. Eu vou fazer a seguinte ligação aqui, porque a gente estava falando da menopausa e é o momento da vida da mulher em que a produção dos hormônios entra em desequilíbrio, começa a cair, enfim, é o momento que marca o fim do ciclo reprodutivo e provoca muitas alterações no corpo, sintomas que interferem bastante na qualidade de vida feminina, não é? Tem os calores, os distúrbios do sono, a perda do apetite sexual, a dor na relação sexual. Enfim, na sua atividade como fisioterapeuta pélvica, quais são as indicações para essa situação de dor na relação, nessa conjugação aí com a menopausa, Cristina? Temos realmente um problema aqui com a conexão da Cristina. Lela, você consegue traduzir para a gente esse Sim. ponto, dor na relação sexual? Como é que isso interfere na vida do casal de uma maneira geral? Existem alternativas Sim. importantes para lidar com isso? Enfim. Sim, existem alternativas. Eu sou fisioterapeuta pélvica também, só para ajudar a colega que perdeu a conexão. É fundamental nesse momento, quando a gente fala dessa dor na relação, uma mulher que tem dor na relação, ela tem secura vaginal. Então, se ela não está fazendo um tratamento hormonal, esse tratamento hormonal ele pode ser de várias formas, desde um implante, um creme transdérmico, via oral, enfim. Existem também os géis, né, manipulado pelo médico, ou o gel de farmácia. Eu falo muito até com essa mulher de rede pública. Compra o gel mais baratinho, talvez eu tenha posto de saúde que tenha o gel, mas aquele gel à base de água ou de silicone. Por que que é importante para a gente tratar essa dor? Que esse meio dessa região que está muitas vezes ressecada e sem lubrificação não tenha atrito. Então, a primeira coisa para a mulher com dor na relação é trazer um meio que, na hora do ato em si, ele deslize um pouco melhor. Então, vamos lá. Gel à base de água e silicone, aquele bem simplesinho comprado na farmácia, primeira coisa. Segundo, óleo de coco extra virgem, que ele é bastante umectante. Então, se a pessoa não tiver uma alergia, nada disso, geralmente o extra virgem, ele é difícil de dar alergia. Falamos dessa parte da mucosa, mas é importante essa conversa também, Mauro. Fale para o seu parceiro, olha, hoje eu estou um pouco mais dolorida, vamos fazer em outra posição. Eu falo como sexóloga que talvez um jeito da gente relaxar essa região pélvica é aprimorar um pouco em carícias, em beijos, nessa preliminar, que às vezes é olho no olho, boca com boca, observar se essa mulher também, com medo já de ter a dor e com essa dor instalada, não contrai muito. Então, veja que posição, talvez uma almofada, um travesseiro na região onde fique agradável. Busque também, mulher, né? Fala assim, busque que jeito que é gostoso para você, que jeito que daria para ficar um pouco melhor, né? Fale para o seu companheiro, não precisa ser só daquele jeito tradicional. Então, variar nas posturas é muito importante. E lembrando, gente, que o ato sexual em si, ele não é só o coito, né? Ele vem muito antes desse carinho, desse relaxamento. E para a gente for sintetizar, sempre a região precisa estar umidificada. Se não tiver uma umidificação natural, procure uma externa. Converse, sim, com o ginecologista, com o urologista, e converse com o seu parceiro. Hoje eu estou com mais vontade, estou com menos vontade, e de que jeito vocês, como casal,
façam com que esse corpo se relaxe, porque a relação precisa ficar prazerosa. E no cérebro, toda vez que eu tenho um ato doloroso, ele vai me deixar assustada e mais contraída. Quando eu começo a trazer aquele lugar para um ato de mais segurança e conforto, numa próxima vez eu vou já vir melhor, menos armada, menos contraída, e provavelmente a relação começa a ser gostosa e passa a ser outras vezes mais prazerosa. Então, quebrar esse ciclo que se instalou de uma forma nociva a nível de conexão mental. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela 365, a sua rádio de todos os dias, também pela Altivia, imagens da Altivia, TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e à noite a retransmissão a partir das 10 pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Nosso assunto agora é o seguinte: a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é vista por muitas empresas como pura obrigação legal. Só isso. Muitas empresas olham desta maneira. A conhecida Lei das Cotas determina que elas ocupem de 2 a 5% do quadro de companhias com 100 colaboradores ou mais. Fabiana, para a gente refletir o seguinte, amparadas pela lei, as pessoas com deficiência ganham o direito de ingressar no mercado de trabalho e conseguem provar que certas limitações físicas não significam baixa capacidade produtiva, não é? Exato. Apesar de existir essa lei, né, uma lei de 91, esse ingresso do deficiente nas empresas ainda é muito difícil, né? Porque de cada 10 deficientes físicos, 7 estão fora do mercado de trabalho. E 4 desses 7 são mulheres. Mas isso é um problema que se antecede, né? Porque existe a lei, mas hoje ainda existem algumas barreiras que esse deficiente ele tem que transpor para ele conseguir entrar no mercado de trabalho. Eu acredito muito que ele é capaz, né? Hoje a gente vê que é capaz, que tem ferramentas, mas ainda a gente vê lá na escola, tem muita escola que não tem um lugar, não é acessível, não tem orientação, as pessoas não sabem e rotulam o deficiente físico como alguém incapaz. Mas, na verdade, ele é muito capaz. Ele é tão capaz como qualquer outra pessoa. Só que existe ainda esse capacitismo, né, que existe um preconceito das pessoas de que o deficiente físico não é capaz. E isso é uma dificuldade para a empresa. Tem muitas empresas hoje que já estão bem avançadas nisso, mas tem muitas empresas ainda que nos chamam para orientar sobre acessibilidade na empresa, para falar com os colaboradores para que eles aceitem essas pessoas, porque ainda existe essa resistência. Porque antigamente as pessoas com deficiência, elas eram escondidas dentro de casas, né? Elas ficavam ali reclusas como algo contagioso. E aí eu volto mais uma vez para essa questão do viés inconsciente, da gente mudando esse viés inconsciente, de que sim, eles são capazes e eles estão muito aptos hoje a estar dentro do mercado de trabalho. Esse é o grande desafio, o viés inconsciente sendo modificado, né? Porque a lei está aí, é de 1991, existem outras coisas aí no arcabouço legal e tal, mas nada é capaz de mudar o preconceito, né? A lei não dá para mudar preconceito na canetada, né? Isso daí é conscientização, é informação o tempo inteiro. Sim, o tempo inteiro, porque mesmo hoje sendo muito falado, nas redes sociais, tem muita coisa sendo falada, ainda quando um deficiente físico, ele é contratado dentro de uma empresa, ainda existe assim, não precisa passar esse trabalho para ele, o outro desenvolve, ele está aqui porque existe uma lei de cota e ele está aqui para cumprir a cota. Isso eu relato porque tem muitas pessoas que a gente faz o recrutamento, entra na empresa e eu faço esse acompanhamento durante 3 meses para ver o desenvolvimento deles. E eles mesmos falam, Fabiana, eles não me passam o trabalho, eu sei, isso é um relato até de um advogado, ele falou, eu sei
tanto quanto os outros advogados que estão aqui, porém, eles não me passam como se assim eu não fosse capaz de fazer. Existe também esse movimento, né, de conscientização das pessoas para que elas possam cada vez mais olhar aquela pessoa como capaz. Ela é capaz de fazer tudo, mas isso é uma conscientização e esse viés é bem lento para mudar. Doutor Schiavon, esse aspecto passa pelo seu consultório? Chegam queixas nesse sentido? Pessoas com deficiência, com a dificuldade da inclusão no mercado de trabalho, é um ponto que passa por aí? Não, assim, não, mas é importante salientar que a obesidade é um fator limitante para conseguir emprego. E isso é muito triste para as pessoas, né? As pessoas são recusadas, muitas vezes sem esclarecer o motivo, mas elas sabem que o motivo é a questão da obesidade, né? Então, isso é mais um problema para as pessoas que convivem com essa doença, né? Quer dizer, que é a estigmatização, o preconceito e essa questão de ter dificuldade, que talvez seja equivalente às pessoas com algum tipo de deficiência enfrentam no mercado de trabalho, né? Então, é muito comum você ouvir isso dos pacientes com obesidade, dificuldade para arrumar emprego, preconceito. Então, é um problema importante e triste, né? Porque para as pessoas é muito difícil isso, né? Isso acaba gerando um ciclo vicioso, né? Porque também piora a questão psíquica, que acaba interferindo na questão do peso, as pessoas acabam descuidando da dieta, né? Então, é uma coisa de difícil, dificuldade para enfrentar, né? Lela, preconceito, estigmatização são fatores assim cruciais, né? Preponderantes para atrapalhar a vida sexual das pessoas também, né? Incomoda e destrói tudo, né? Sim, é muito importante a gente trazer esses dois tópicos, tanto da inclusão, né, das pessoas com necessidades especiais, e mesmo em relação à obesidade. A gordofobia, né, ela acho que já é considerada como um crime, né, assim como toda a homofobia. Então é importante que a gente inclua, né, a gente sair desses padrões. Todo ser humano, independente se está obeso, se tem alguma necessidade especial, devem e merecem ser amados, têm desejos, né? Devem e podem ser correspondidos, né? O que a gente precisa é quebrar, falar mais desse assunto para quebrar esse preconceito, às vezes esses preconceitos que estão dentro de casa, esses preconceitos que estão dentro do ambiente universitário, do ambiente escolar, do ambiente de trabalho. Então, quanto mais nós colocarmos a diversidade, a inclusão, o respeito, né, abaixo qualquer preconceito, nós formaremos uma sociedade melhor. Lela, pergunta da audiência aqui para você. A Adriana Oliveira está no YouTube com a gente. Obrigado aqui, Adriana, pela participação. Ela quer saber o seu entendimento sobre casais casados viverem cada um em suas casas separadas, que parece ser uma nova tendência aqui no que ela está dizendo. Então, os casais casados em casas separadas, desde que a vida em sociedade permita e eles concordem, que tenha a consensualidade, acho que ok. A grande dificuldade, acho que quando tem os filhos, né? Então, os filhos ficam lá ou ficam aqui, o quanto que isso, na prática, funciona. Tem casais que já começam assim, principalmente os mais jovens, cada um na sua casa, ou casais separados, que já foram casados e que resolvem casar, mas viram que era muito difícil conviver no mesmo teto. Como terapeuta de casal, se está todo mundo em comum acordo, tem de fato a consensualidade, ok. O que às vezes a gente vê na terapia, Mauro, é que às vezes um quer mais que o outro, né? E o quanto que todos esses acordos, esses combinados prevalecem.
em casas separadas porque existe menos desejo sexual, porque tenho vidas paralelas, né? Então, como que é esse acordo? Vou morar em casas separadas, mas a gente tem o trato da fidelidade, vamos combinar de um dia você dorme aqui, outro dia eu durmo lá, porque vai ter que ter um encontro íntimo em algum momento, né? Então, como que isso é dado? E tem casais também, né, assexuados, os assexuais, né, a gente não usa a palavra sexuado, mas os que têm como orientação a assexualidade, também, ok, cada um na sua casa, porque não tem uma atração sexual, não tem esse encontro íntimo, mas muitas vezes dormem juntos, jantam juntos, viajam juntos, e para todo mundo está de comum acordo e os combinados são igualmente honrados, tá tudo bem. Mas eu acho que é um caminho que ele não é novo, mas tem vindo muito mais na mídia, mas que eu acho que talvez não seja para todos, talvez seja para alguns, talvez alguns comecem a experimentar, mas no meio do caminho viram que talvez não se sintam tão confortáveis. E aí tem que se falar, né? Estou querendo, concordei, mas quero voltar a morar junto. E às vezes na prática isso vai se dando, que cada um está na sua casa, mas começa a dormir mais na casa de um, mais na casa do outro, e começam a ver que estão tendo mais despesa, e aí mudam o trato. Às vezes essa combinação é necessária, muitas vezes porque tem filhos de um e filhos do outro casamento, então querem manter as famílias que vieram anteriormente e optam assim até os filhos crescerem, né? Então, cada caso é o que vale mesmo é seguir até o final o que foi combinado. Legal. Doutor Carlos Schiavon, a Patrícia Mendes no Facebook também está perguntando, ela quer saber a sua opinião sobre a grande procura que tem ocorrido aí por remédios, até para não dizer marcas aqui, as canetas, né? Que são usadas para o controle de glicemia e que mais recentemente têm sido usadas largamente para perda de peso. Olha, sem dúvida alguma, o advento dessas medicações foi uma mudança de paradigma no tratamento da obesidade. Assim, por muitos anos se procurou uma medicação que realmente funcionasse para tratar a obesidade e muitas vezes ou não funcionavam direito ou tinham muitos efeitos colaterais. E realmente o advento dessas canetas mudou um pouco essa situação. Elas funcionam muito bem, porém, sou obrigado a dizer que existe um exagero no uso delas, porque, infelizmente, no Brasil não se exige receita médica para comprar essa medicação e tem pessoas utilizando sem a mínima indicação, pessoas até com peso normal, mas que acham que precisam estar com peso menor ainda, e estão usando essas canetas, e lembrar que qualquer medicação tem efeitos colaterais, né? Então, é assim, funcionam bem, são realmente uma mudança no tratamento da obesidade, porém não devem ser usadas indiscriminadamente. Deve ter orientação médica, ela tem efeitos colaterais, né? Tanto é que uma parcela das pessoas para de usar porque os efeitos são bastante intensos, principalmente gastrointestinais, então é muita náusea, diarreia, alguns ao contrário, uma obstipação, uma prisão de ventre muito intensa. Então, não é para usar indiscriminadamente. E a outra questão é que isso talvez vai levar muito tempo ainda, infelizmente, é que as pessoas têm que ter consciência que a obesidade, por ser uma doença e uma doença crônica, ela exige tratamento por longo prazo. Então, não adianta tomar essas medicações e alguns meses depois, achando que atingiu o peso que estava buscando, parar o remédio, porque infelizmente muito provavelmente o peso vai retornar. Então, esse é mais um desafio do tratamento, quer dizer, é um tratamento, da mesma forma que se trata diabetes, hipertensão, você não pode parar o remédio. Ou, se for parar, tem que ser muito bem orientado. A pergunta aqui para Fabiana vem do Lucas Nogueira, ele está no Instagram e ele quer saber o seguinte, Fabiana,
Além de ser uma imposição legal, quais outros benefícios a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho pode trazer para as empresas? Eu acho que o grande aprendizado, né, de convivência e de relacionamento, vamos dizer assim, com o diferente. Porque hoje, o deficiente físico, que ele acha esse ambiente, que ele está lá dentro, que ele é bem acolhido, ele agrega muito valor ao outro. Tem essa troca de conhecimento muito grande. E fora isso, eu acho que acaba quebrando esse rótulo que as pessoas colocam de incapacidade. Então, eu acho que o grande ganho é você conviver com o diferente, entre aspas, né, esse diferente, mas que tem tanta capacidade quanto você. Então, agrega muito para a empresa isso. E para as pessoas que estão lá, né? Faz toda a diferença. O Rodrigo Monteiro, ainda com você, Fabiana, ele está no Facebook. De que forma as empresas podem promover um ambiente de trabalho inclusivo para colaboradores com deficiência, além do cumprimento das cotas estabelecidas por lei? Então, hoje é trazendo essa conscientização, né, para os colaboradores. Eu acho que tem muita empresa hoje que eu atendo que eles têm feito muito mais um trabalho de base com a liderança e com os colaboradores para que o deficiente chegue e ele não seja visto como diferente ou tá ali só como cota. Então, a grande questão é se trabalhar a liderança, trabalhar os colaboradores, um ambiente acolhedor que vai fazer toda essa diferença. Lela, pergunta do Jaime, do Jardim Bonfilhole, aqui em São Paulo, para você. Jaime, obrigado por participar sempre. Em que medida a fé religiosa de uma mulher pode interferir na relação sexual, inclusive com dor? Olha que importante. Muitas vezes essa fé, Mauro, ela impede dessa mulher de falar que está sentindo dor, né? De falar para o seu marido, não quero porque está doendo. É, Então, que a gente sempre conversa com esse casal e com essa mulher, que independente das suas crenças religiosas, culturais, familiares, né? Converse com o seu par, fale mesmo o que está acontecendo, converse com o seu médico, né? Às vezes até com um fisioterapeuta pélvico, que hoje tem na rede pública e nos convênios, porque existem exercícios para isso, existem géis, existem formas de falar, hoje não dá. O que não pode, Mauro, é essa mulher, em nome até de uma fé, de uma doutrina, fazer de conta que não está machucando, porque essa dor não só na região pélvica genital, mas essa dor vai começar a vir para o casamento e para ela vai ficar uma pessoa que, quando o parceiro chegar perto, ela não vai se queixar, mas vai se recolher e a pessoa reconhece isso. Então, assim, não subestime toda dor, é um sinal de alerta para o corpo, né? Existem formas de tratar, e uma coisa é a gente ter fé, e uma coisa é a gente talvez se esconder de uma formação antiga que a gente teve, que né, Deus é sempre amor, e Deus, com certeza, independente de qual seja a fé, não quer que os seus filhos sofram. Vamos aqui para o final da nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, as despedidas de cada um. Lela está com a palavra, sua despedida, seus canais. Lela Monteiro, por gentileza. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade da gente falar de temas tão difíceis e diversos, né, mas tão necessários. Sempre que a gente pode aqui, né? Então é uma honra sempre aqui usar os canais de vocês, né? Através de vocês as pessoas podem entrar em contato, se não lá pelo 11 917 17 0405, é o WhatsApp 9 17 17 0405 para agendar, às vezes talvez até para um aconselhamento. Lá pelo Instagram, Lela com você, no YouTube, Lela Monteiro, e obrigada, uma feliz Páscoa a todos. Obrigado, Lela. Fabiana, sua palavra final e seus canais. Muito obrigada, eu agradeço muito, né, a oportunidade e essa troca de conhecimento na área da saúde. E os meus canais são, eu estou no Instagram como Fabiana Mantovan e tenho o Instagram também do Integrale PCD. E o WhatsApp da empresa é 11 99350 3706. Dr. Carlos Schiavon, sua despedida e seus canais.
Bom, muito obrigado. Acho que foi uma conversa excelente aí, com vários assuntos abordados. O Instagram e as redes sociais do Instituto Obesidade Brasil é Obesidade Brasil. Acho que é uma fonte de informação bastante boa. O meu Instagram é carlos.a.schiavon, né? E acho que pelo Obesidade Brasil você também pode me encontrar. E o telefone é 11 95654 2040. Tem WhatsApp também. Queria agradecer Muito mais uma obrigado. vez. Sim, muito obrigado pela participação de vocês todos. Vamos colocar um ponto final nessa edição do Gente que Fala de hoje, quarta-feira por aqui, sempre os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Estiveram com a gente hoje Dr. Carlos Schiavon, cirurgião bariátrico, cofundador e presidente da ONG Obesidade Brasil, Lela Monteiro, psicanalista, sexóloga e terapeuta de casais, Fabiana Mantovan, psicanalista, gestora de saúde mental, sócia diretora na empresa Integrale PCD, e também a Cristina Nobile. Acabou caindo a conexão, a gente não teve a oportunidade de aprofundar muito os assuntos com ela. A Cristina Nobile, fisioterapeuta pélvica, especialista no tratamento da dor na relação sexual. Um abraço de toda a equipe do programa Gente que Fala para vocês. A gente aguarda todo mundo numa próxima oportunidade. O programa Gente que Fala é um produto ABECOM, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon, Luiz Ferro também. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você aí do outro lado, espectador, você internauta, ouvinte, a razão da nossa presença aqui sempre. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Para quem vai ficar aqui na 365 agora, programação musical de qualidade feita especialmente para você aqui nesse início de tarde. A gente volta então amanhã a partir do meio-dia. Um abraço, tchau e até lá.